Amigas e amigos do Basilcast, olha aqui mais um episódio. Uma sexta-feira, dessa vez regrada a água, porque normalmente é vinho, é cerveja, mas hoje o assunto é mais sério, então a gente vai focar mais nesse tema. Sou Eduardo Mendonça, CEO da Basil, e hoje nós vamos falar de posições existenciais. É um tema bem complexo e diz muito sobre o comportamento das pessoas. Aqui comigo hoje nesse videocast está meu amigo Luiz, que vai falar dele. Luiz, fala de ti. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Felipe Moura, sou psicanalista, sou mestre em psicanálise clínica pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Aliás, entreguei hoje a minha tese de doutorado, mas ainda mestre por enquanto. Sou também certificado em análise transacional aplicada pelo The Link Center da Inglaterra e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental voltado ao ambiente corporativo. E essas posições existenciais, que não é uma teoria muito antiga, né? Não. Nós estamos falando de algo que surgiu mais ou menos meados do século XX e vem se desenvolvendo. E apesar do nome ser complicado, não é tão difícil assim de entender, dá para a gente compreender bem e ver como isso pode afetar o nosso comportamento na empresa onde nós trabalhamos, no nosso ambiente de trabalho ou corporativo, né? Isso é muito legal porque ao longo da vida a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, com a família, por exemplo. E entender esses comportamentos, eles podem nos ajudar a ter uma vida mais saudável do ponto de vista mental. E eu até quero te agradecer que você compartilhou o PPT comigo, porque eu também não conheço muito sobre isso. E aqui a gente tem o... Eu vou entrar aqui no mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais, menos, ou seja, ok, não ok, não ok, ok. Rapaz, que confusão, eu comecei a ler sobre isso, me deu uma bugada, me deu uma bugada geral. Bom, esse é um tema bastante interessante, né? E vamos começar então falando, primeiramente, antes da gente entrar nas posições existenciais propriamente ditas, um pouquinho sobre neurociência. Nós vamos precisar de um conceito que é importante, né? Quando a gente pensa em termos de neurociência, no desenvolvimento do ser humano, legal. O nosso principal órgão em termos de consumo de caloria é o cérebro. Sim. Então, o cérebro humano ele se desenvolveu muito mais do que, né, os outros animais, mas a contrapartida disso, né, é que ele também precisou evoluir no sentido de criar todo um processo de economia psíquica, de economia de energia mesmo, né, para poder a gente sobreviver, né? Uma vez que, se a gente for pensar no consumo de calorias, né? Todos nós hoje um pouco mais cheinhos, né? Isso é uma coisa bem moderna, né? Antigamente a gente não tinha essa vastidão de calorias e de energia à disposição dos nossos órgãos, principalmente do cérebro, né? E um dos processos, né, que o cérebro se desenvolveu fazendo é aprendendo a manter aquilo que era mais vantajoso e importante na mente, prestar atenção naquilo que é mais fundamental, né? Então, se a gente for pensar numa cena, numa floresta, por exemplo, né, pensando lá nos primórdios, né, da raça humana, num ambiente hostil, o que sobressaía numa cena e que era importante o cérebro registrar? As ameaças. Sim, né? Com certeza. Então, eu precisava me defender de alguma forma dessas ameaças. Exatamente, né? Então, a gente pode imaginar uma cena, né, com muitas árvores, muitas plantas, muitas frutas e um tigre. Escondidinho ali, só esperando você vacilar. Exatamente. O que vai chamar mais atenção? Exatamente o tigre, né? E isso é uma vantagem evolutiva, porque se algum dos nossos ancestrais não tivesse essa vantagem, seria engolido pelo tigre, não daria descendente, não deixaria descendentes, e aí a gente teria uma... vamos dizer assim, não estaria aqui para contar a história. Não né? estaria aqui para contar a história, mas é engraçado isso que você está comentando, porque não pense em vocês vão emagrecer pensando demais, tá? Ajuda, né? Ajuda, mas... então, o importante disso é o seguinte, é a gente pensar, a gente entender, né, com todas as brincadeiras à parte, que
as informações negativas, elas tendem a ser mais marcantes para o ser humano. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu sempre gosto de contar o caso de uma paciente que, num dado momento, ela me perguntou assim: Felipe, será que as pessoas que estão me desejando mal, será que elas têm o poder de fazer com que o meu negócio vá por água abaixo, né? Nossa, que loucura! Quantas pessoas... O mal olhado. O mal olhado. O né? mal olhado, a inveja. Exato, né? Quantas pessoas não têm, né? Uma pimenta, né? Uma Sim. pimenteira lá na porta de casa, né? Um molho grego na porta do escritório, né? Mas uma coisa interessante, aqui nós não estamos com o objetivo de falar se essas coisas existem ou não, não é meu papel, mas é meu papel apontar o seguinte, né? Eu perguntei para ela, você acha que essas pessoas podem, através daquilo que elas desejam para você, influenciar o seu destino? E ela disse, eu acho que sim. E aí eu pedi para ela enumerar quantas pessoas torciam por ela, quantas pessoas gostavam dela. Do que ela faz. E ela começou a contar, né, já passou de 20 pessoas que gostavam dela e que torciam contra. Torciam a favor. E quantas pessoas torciam contra ela? Ela contou 2 pessoas. Então veja que interessante, né? Super. Não é uma questão de você acreditar ou não na influência da intenção do outro, mas sim a tendência que ela tem de olhar e falar que aquelas 2 pessoas desejando o mal eram mais poderosas do que as 20 a favor. que desejavam a ela todo o bem, né? E assim se você de repente está andando na rua e uma pessoa te para e diz assim, Eduardo, olha, eu estou vendo aqui que você vai ficar rico. Nossa, eu vou trazer essa pessoa para vir trabalhar comigo. Você vai dar risada, vai levar na brincadeira e muito provavelmente não vai dar grande importância. Agora imagina que uma pessoa chega para você e fala assim, Eduardo, tô olhando aqui para você, tô vendo, cara, tem uma energia terrível aqui contra você, sombria. Porra, eu passo uma rasteira. Você já vai, né, ligar para o seu guia, né, ou mentor ou líder espiritual, vai fazer suas orações, né, vai buscar uma proteção, mas repara como o nosso cérebro tem a tendência a focar mais naquilo que é negativo do que naquilo que é positivo, mesmo em situações semelhantes. É através né? da negatividade que a gente desenvolve as nossas defesas, os nossos aprendizados, a gente desenvolve conhecimento para poder lidar e contornar as situações de risco. Exatamente. Talvez então, por isso tenha mais impacto. Exatamente. Tem uma vantagem evolutiva, mas o grande problema é que essa negatividade ela pode nos afetar, principalmente considerando que a gente hoje já vive numa civilização que é um ambiente muito mais seguro do que a hostilidade do mundo não civilizado, Sim. né? E essa negatividade ela acaba gerando algumas fantasias, algumas ideias persecutórias, algumas ideias até negativas sobre o sujeito e sobre o ambiente, né? E essa introdução ela é importante para entender o porquê que determinados comportamentos aos quais nós estamos sujeitos, né, por parte aí dos nossos pais, dos nossos primeiros cuidadores, por que isso pode nos afetar. Essa né? fantasia, a gente pode dizer que a pessoa acaba projetando em outras pessoas essa negatividade e acaba fantasiando situações que nunca vão existir. Sem dúvida, a projeção é uma das formas de fantasia, não é a única, nós vamos falar de outras formas, né? Eu posso, da mesma maneira, absorver essa negatividade para mim. Eu posso olhar e, ao invés de achar que você é hostil, eu posso achar que eu sou frágil, ou que eu não sou digno, Entendi. ou que eu sou ruim, né? Aí entra os OKs da vida. Exatamente. OKs e não os OKs. Vamos falar deles. Vamos falar sobre posições existenciais. Posições existenciais foi um conceito que foi descoberto por um psiquiatra muito famoso, muito importante, chamado Eric Berne, um psiquiatra canadense. E quando ele estabeleceu, né, esse sistema, o que ele fez? Atendendo muitos pacientes no hospital psiquiátrico no qual ele trabalhava, ele começou a perceber que havia 4 padrões de posição perante a vida que eram comuns
né, para os seus pacientes, que são exatamente as 4 posições existenciais. Nossa, é interessante, porque ele deve ter passado anos observando o Sim. comportamento das pessoas, né? Porque esse tipo de resultado não sai assim em alguns meses, são anos de avaliação, né? Sim, sem dúvida. Ele era psiquiatra, ele era psicanalista, ele era um grande estudioso e passou anos, né, trabalhando com pacientes e grupos de pacientes no seu hospital psiquiátrico, atendeu também organizações, corporações. Legal. E com isso ele conseguiu estabelecer esses critérios, né? E as 4 posições existenciais que nós vamos falar aqui, elas envolvem ser ok ou não ser ok, né? Sabe que eu vi uma coisa engraçada nessa semana, até lendo um pouco a respeito do tema? Okeidade. Uhum. Uma pessoa falou de okeidade. Eu parei na hora e falei, oi? Okeidade. Vai virar um conceito, okeidade? A gente pode... Sempre tem as palavras que estão na moda, né? Mas a gente pode pensar na posição ok e não ok como uma forma positiva ou negativa de ver a si mesmo ou de ver o outro. Isso é mais didático. Ok? Porque okeidade me deu um bug na cabeça. Eu, obviamente, estou sendo fiel aqui ao jargão que ele utilizou, né? Ele utilizou isso no inglês, faz um pouco mais de sentido, né? I'm okay, you're okay. Ok, Né? sim. Isso a gente não costuma falar eu sou ok ou eu estou ok, né? Com tanta frequência. Mas, usando, né, desse conceito dele, antes, na verdade, da gente entrar na explicação propriamente dita dessas posições existenciais, eu gostaria de também agregar um outro elemento aqui, que eu acho que vai ser relevante também para a gente entender, que é o seguinte. Boa. Aquilo que eu não conheço, eu normalmente vou preencher a partir das minhas experiências anteriores. Ok? Faz sentido. Muito bem. Se eu disser para você assim, pensa numa igreja, ok? Eu disser assim, você está passando pela rua e você vê uma igreja. Como é que você imaginou essa igreja? Como eu imaginei essa igreja? Do ponto de vista físico, propriamente dito, da estrutura, é aquilo que eu aprendi quando criança. Exatamente. Né? Ou seja, como é que eu posso explicar a arquitetura de uma igreja? A igreja sendo igreja. Que cor você imaginaria uma igreja? Então, dentro da minha educação religiosa, a minha igreja é cinza. Cinza. Então, talvez, justamente pelo fato de você ter crescido numa igreja com arquitetura cinza, eu digo para você, pensa numa igreja, ou posso dizer, estive numa igreja, e você vai pensar num prédio cinza. Sim. Repara, né? Mas quem disse que a igreja que eu estou pensando não é, por exemplo, uma igreja que tem ali na Avenida Tiradentes, em São Paulo, que é laranja. Laranja. Né? Mas, se eu disser para você, por exemplo, olha, eu fui à escola ontem, né? Você provavelmente vai imaginar uma escola também com base em elementos nas minhas experiências anteriores. que dizem respeito à sua experiência anterior. Né? Da mesma maneira, eu tinha um amigo que, primeira vez que eu olhei para ele, pensei, nossa, que cara simpático, que cara legal, quero ser amigo dele. E ele tinha assim um bigodão, parecia o Mário Bros, né? E eu me lembro daquele bigode chamar a atenção, né? E depois, refletindo, alguns anos depois, eu reparei o seguinte, aquele bigode lembrava o meu avô, né? Que legal. Então, eu tinha uma marca de memória Sim. de que bigode estava associado a pessoas simpáticas. Sim, né? sim. E não havia garantia nenhuma de que aquela pessoa fosse uma pessoa fato, simpática. Exato. Mas eu já tinha uma tendência a fazer isso, né? Olhar e já classificar. E da mesma maneira, a gente vai classificando as pessoas, olhando para as situações a partir das nossas experiências. Né? E isso está por trás, inclusive, de um ditado popular: o meu santo não bateu com o dela. Por exemplo. É uma maneira, é um linguajar religioso, né, para falar exatamente disso. Muito provavelmente,
ela tem alguma coisa, uma forma de ser, um jeito, uma linguagem, uma maneira de se vestir, um cheiro até, por que não dizer, que me lembra coisas desagradáveis na minha vida, né? Memória associativa. Então essa memória, né, que a gente usa para preencher o que a gente não conhece, ela vai ser importante para a gente entender por que essas posições existenciais elas acabam definindo muito do meu comportamento no meu ambiente de trabalho, né? Então vamos falar agora mais especificamente sobre as posições existenciais. Boa. As posições, como eu disse, elas se dividem em ok e não ok, e eu e você, né? Ou seja, eu e a pessoa com quem eu me relaciono, né? Seja qual for o tipo de relação, o raciocínio é o mesmo. Então, eu tenho a posição eu não sou ok, você não é ok. Eu não sou ok, você é ok. Eu sou ok, você não é ok. Ou eu sou ok, você é ok. Então, por isso, 4 posições existenciais. Rapaz, eu vou tentar te acompanhar aqui. Vamos lá, vai ficar mais claro quando a gente explicar. Então, vamos falar um pouco sobre a posição eu sou ok, você não é ok. Usando do seu material aqui, que agora eu acertei o ponto do slide, o eu ok, você não ok, projetivo. Exatamente. É uma posição onde a gente tem muita projeção, né? Eu projeto uma negatividade no outro, né? E por que isso, né? Normalmente isso tem a ver com aquela criança que, ao crescer, ela não conseguia confiar no seu entorno, no ambiente onde ela estava. Ela não confiava nos primeiros cuidadores. Certo. Muitas vezes por quê? Porque ela não era aceita, não havia uma integração muito positiva. Ela podia ser, por exemplo, uma criança muito agredida, né? Isso acontece. Então, ela começa a olhar a todos ao redor com muita desconfiança. Nossa, isso é tão interessante quanto profundo, porque eu conheço casos de pessoas que têm esse tipo de comportamento e quando você olha para a história de vida delas, é exatamente isso. Muitas vezes os pais projetando um ideal na criança e acaba agredindo psicologicamente aquela criança, orientando essa criança que ela tem que ser de tal maneira, que ela tem que se comportar de tal forma, ou seja, ela não consegue se aceitar do jeito que ela é. Ela tem que ser o que os outros querem. Faz sentido isso? Isso, quando ela não se aceita, aí ela se vê como não ok. Né? Sim, isso pode ser uma decorrência desse ambiente, sim. Né? Mas uma outra decorrência possível é quando a criança ela percebe a si mesma como ok, e é como se ela dissesse, o problema não sou eu, o problema é o outro. Muitas vezes como uma defesa, né? Como um mecanismo de autodefesa psíquica. Né? Então, essa pessoa que desenvolve esse tipo de estrutura, normalmente ela vai ter algumas frases que são características. Não posso confiar em ninguém. Eu preciso fazer tudo, senão não sai certo. Nossa, que loucura. Todos estão contra mim, né? Então, é muito comum que pessoas que são assim, elas sejam paranoicas, né? Em certa medida. Que loucura. Né? A paranoia, ela é nada mais, nada menos do que isso. Eu não vejo uma negatividade em mim, qualquer coisa negativa em mim, não é meu, é do outro, né? Certo. Eu conheci um caso de uma senhora que ela apanhava tanto, ela apanhou tanto, mas tanto, tudo que ela fazia estava errado. E ela apanhou tanto, quando criança, que a mãe chegou a arrancar os dentes dela. Que loucura! Né? E ela, então, desenvolveu essa posição. Então, ela estava sempre certa. Por quê? Porque ela morria de medo de estar errada. Né? Então, a culpa era sempre do outro. Né? E são pessoas que, frequentemente, elas vão trazer um perfeccionismo exacerbado, elas vão ser aquelas pessoas que não serão bons gestores, bons líderes, porque
não vão ter uma capacidade que é importantíssima num líder, que é a capacidade de delegar. Delegar. Então, essa pessoa, ela pode até ser, por exemplo, numa empresa de TI, um excelente técnico. Ele vai ser perfeccionista, ele vai ser aplicado, mas se você colocar ele numa posição de gestão, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo porque ele não vai confiar no outro. Não vai confiar em ninguém. Ele não confia no subordinado, ele acha que os outros não são competentes e ele realmente acredita nisso, né? Então, não é simplesmente um capricho, não é que ele sabe no fundo. Não, ele realmente não tem confiança no outro, porque ele não aprendeu, quando criança, a confiar nas pessoas, né? Isso também nos traz um pouco, né, para aquela questão dos pais que às vezes são super protetores e dizem para os filhos que o ambiente é sempre hostil. O outro é sempre hostil, né? Isso é muito complicado, né? Meu filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com isso outro, cuidado com aquilo outro. Pronto, né? Sim. Tá criado. Grava na cabeça da exatamente, criança. Exatamente. E aí muda esse... Cria, né? Desenvolve esse comportamento. Exatamente. Se você tiver, por exemplo, uma religião fundamentalista, essa é uma posição muito comum, né? Quando você tem na religião aquela tendência a única forma correta é a nossa, do nosso grupo, do nosso jeito, da nossa maneira de ver e de interpretar. O que acontece? O que eu ensino é exatamente isso. Eu sou ok, né? Você não é ok. Então, o outro não é ok. Então, você acaba tendo, né, uma desconfiança muito, muito grande. E esse tipo de pessoa, obviamente, acaba sendo nocivo no ambiente de trabalho, porque essas pessoas também, elas podem ser muito fofoqueiras, elas podem, né, porque elas com facilidade falam mal do outro, né, elas podem apresentar uma ingratidão muito grande também, né, elas podem com frequência, até quando elas se sentem inseguras, né, fazer uma coisa que o próprio Eric Berne chamou de discount, né, que foi traduzido como desqualificar, que é o descontar. Eu reduzo o valor do outro, porque como eu não me sinto seguro, então eu preciso diminuir o outro. Nossa, e aqui eu posso trazer inúmeros exemplos, porque ao longo dos meus 30 anos de carreira na área de TI, mas isso se aplica a todas as carreiras, né? Mas dentro dos meus 30 anos eu tive a oportunidade de conviver com pessoas assim. Pois é. E isso é muito comum da gente ver, por exemplo, também em entrevistas de emprego. Por curiosidade, no domingo agora eu estive com o meu irmão, e o meu irmão ele tem um escritório de advocacia. Legal. E ele estava contratando uma pessoa, uma advogada. E ele teve 2 indicações. Uma era mais qualificada, a outra não era tão qualificada quanto essa. Certo. A favorita à vaga chegou e ele perguntou: por que você está saindo do seu último escritório, né? E aí ela falou assim: porque lá não dá. Tudo é nas minhas costas, tudo pedem para mim, ninguém ali me respeita, ninguém ali trabalha direito, tudo sou eu que faço, e eu não consigo dar conta de tudo que eles me demandam, porque ninguém faz nada lá direito e acaba tudo sobrando para mim, meu chefe é isso, e meu chefe é aquilo, e aquele lugar é aquilo outro, né? Meu irmão agradeceu, imediatamente acabou a reunião, né? Ele virou acho que para o sócio dele, que era a pessoa com quem ele estava, e disse assim: olha, você vai me desculpar, mas essa pessoa aqui já tá fora, né? Tchau, tchau para ela. Exato. E aí, ele trouxe uma outra pessoa, né? Quer dizer, houve a entrevista com a segunda pessoa. A segunda pessoa não era tão qualificada quanto a primeira, mas quando ele fez essa pergunta, ela disse: não, eu sou muito grata ao lugar onde eu estava, eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram, me acolheram, sou grata ao meu chefe, me dou bem com todo mundo, acho aquele local fantástico. Acontece apenas o seguinte: eu preciso concluir aqui a minha pós, e eu preciso de um tempo X, e naquele local, infelizmente, o horário não estava compatível com as minhas demandas e eu precisei sair, né? Super interessante. Veja que interessante, ela foi muito profissional, né? Ela foi muito tranquila, muito sóbria, né? E apresentou perante ele o quê? Uma posição justamente que a gente vai falar daqui a pouco, que é: eu sou ok, você é ok. Quer dizer, ela não
ela não jogou a culpa, né? Ela não fez a caveira do lugar, né? De onde ela saiu. Não cuspiu no prato que comeu. Nossa, né? essa fazia tempo que eu não ouvia. E esse, fazia a caveira. E esse é um comportamento, né? Certamente, Eduardo, você tem até muito mais experiência de ver isso do que eu, né? Pela sua própria posição, né? De entrevistar muita gente, de lidar com muitos funcionários, né? Certamente você já viu muitos funcionários que têm esse tipo de atitude, né? Sim. E o que eles não percebem é o seguinte, que se eles já chegam falando assim na empresa nova, a hora que eles saírem daquela empresa, eles vão fazer a mesma coisa. Não, o pensamento né? que fica é exatamente esse. Falar, bom, se o motivo da sua saída foi todos esses pontos negativos dos quais você compartilhou, ou seja, você não olhou para as suas demandas e simplesmente para o que tinha de ruim na outra empresa, eu tiro daqui 2 caminhos. O primeiro caminho é saber se esses pontos negativos afetam de alguma forma a minha empresa, e se afetam, se eu posso corrigi-los, e se eu não posso corrigi-los, ele vai falar mal quando sair. Então eu nem contrato, porque eu já tenho outros problemas para resolver. Exatamente. Então, esse é um ponto, e eu queria deixar claro o seguinte, as pessoas, muitas vezes, que estão nessa posição, elas não fazem isso por maldade. Não, elas foram colocadas nesse lugar, elas aprenderam isso, né? Sim, concordo. Muito cedo na vida. Concordo. Mas elas precisam encontrar uma forma de transcender essa posição, né? E aí uma análise, uma terapia pode ajudar. Eu digo que a gente está passando por um período, e eu não sei nem se é década, tem algumas pessoas aí da mídia que falam que é a década do autoconhecimento. Não vou dizer que é a década, acho que isso vai muito mais além da década. O ser humano ele acordou de fato pela necessidade de se autoconhecer para se colocar melhor dentro do mundo que ele vive. E entender que talvez algumas coisas do modelo social que a gente conhece tem que mudar, né? E é um processo de transformação que vai levar bastante tempo, mas só o fato das pessoas acordarem para isso já é bingo, é gol, já valeu a pena. Fazendo um resumo aqui, até agora, pelo menos, a gente passou pelo ok, eu sou ok, você não é ok. A gente falou do eu não sou ok, você é ok? Não, ainda esse é o próximo que nós vamos falar. Então vamos entrar nele. Vamos lá. Quando eu chego, né, nessa outra posição, né, eu não sou ok, você é ok. Né? Ela é uma posição, a gente diz que ela é depressiva e ela é introjetiva. Né? Por quê? Porque eu me volto para dentro, eu pego, né, esse desconforto, eu pego aquilo que é ruim e eu jogo para dentro de mim, né? Eu assumo a responsabilidade, né? Então, a gente pode ter um ambiente onde uma criança muito agredida, ela desenvolva essa posição? Pode, né? Mas também a gente costuma, né, ter um pouco aquele estereótipo de que só dá errado na infância se a criança foi agredida, né? Mas, por exemplo, uma criança super protegida, que é o contrário, ela também pode desenvolver isso, né? Então, imagina aquela criança que a mãe sempre passa a mão na cabeça. Tudo que vai fazer, não, meu filho, pelo amor de Deus, não é assim, né? Justo. Vai cair da bicicleta, né? Vai lá, mãe, segura a bicicleta. Sim. Né? O que a criança ela aprende? Que ela precisa do outro, né, para poder se constituir como sujeito, né? Então, a gente tem aí uma posição, né, que é como se a criança recebesse uma ordem de não pensar. Né? Não tipo uma codependência? Sim, uma simbiose pode se estabelecer a partir dessa posição, sim. Que loucura. Isso é muito comum. Não é o único, vamos dizer, não é o único resultado, mas a simbiose certamente ela se classifica aqui. Eu não sou ok, você é ok. Uhum. Ou seja, eu preciso de você para existir. Né? Esse tipo de pessoa acaba tendo muito sentimento de medo, de culpa, de inferioridade. Né? Então, assim, ela não confia em nada do que ela faz, ela se acha sempre indigna. Né? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela pode trazer complicações para o ambiente de trabalho onde ela está por ficar com um excesso de medo, um excesso de dependência. Pode ser o contrário, né? Aquela pessoa que ela não dá um passo,
sem consultar o chefe. Sem consultar o chefe. Leva pedir muito apoio de alguém. tempo, né, para que ela se sinta com mais autonomia. Essas pessoas, normalmente, elas acabam não sendo muito bem-sucedidas na sua vida profissional porque elas se sentem indignas. Às vezes eu tenho casos de pacientes, né, que chegam para mim e dizem assim, porque eu estou há 10 anos, né, na empresa e o meu chefe nunca me deu um aumento. Né? E eu digo, mas por que você não pediu? Por que você está há 10 anos e você nunca contemplou um aumento? Que loucura, né? cara. Então isso tem a ver com como a pessoa se sente. Que loucura. O papo ele é muito extenso, ele é profundo, merece essa atenção e esses detalhes e os exemplos que a gente traz, inclusive para o mundo corporativo, mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente vai dar uma pausa até para poder tomar uma aguinha e já já a gente volta. Maravilha. Por que desligar o roteador por alguns minutos restabelece a conexão? O roteador é um computador, tem placa-mãe, sistema operacional para funcionar, e um dispositivo ligado por dias, sem descanso. Pode conter vários erros como superaquecimento, algum código mal escrito, ou até atualizações. Quando isso acontece com o seu computador ou smartphone, a primeira coisa que você faz é reiniciar. Pois é, com o roteador é a mesma coisa. Por isso é sempre bom dar um descanso para seu roteador, por pelo menos 5 minutinhos por mês. Gostou da dica? Compartilha, dá um like e se inscreve no canal. É nóis, Queiroz! Só aqui na loja de imóveis Queiroz, aqui em Barueri, no Engenho Novo. Olha esse guarda-roupa de 3 portas de correr. Olha essa maravilha, com a porta com espelho. Olha os detalhes desse guarda-roupa. Ravena, olha só. Sabe quanto é que você vai encontrar? Por apenas 10 vezes de 259. Olha só que maravilha, cama box de casal com colchão de molas Ortobon, só aqui na Móveis Queiroz. Olha só o detalhe aqui, meu amigo, minha amiga, tá muito barato. Ó, a parcela apenas 10 vezes de 239 no cartão, sem juros. Mesa de jantar, olha só, com tampo de vidro, com 4 cadeiras estofado. Olha que maravilha. Sabe quanto é? Muito barato, 10 vezes de 149 no cartão, sem juros. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, ó, na Móveis Queiroz, localizado na Avenida Capitão Francisco César, 1637, Engenho Novo, Barueri. Eles também trabalham com planejado. Vem pra cá!
Amigas e amigos do Baziuncast, nós voltamos depois de uma pausa para tomar uma água, para dar uma refletida sobre tanta informação que a gente recebeu no primeiro bloco, que é um assunto tão profundo, né? E a gente vai dar continuidade, porque ainda a gente tem que dissecar um pouquinho, pelo menos mais duas posições existenciais. Tem uma tarefa aqui importante para cumprir. Que é o eu não sou ok e você também não é ok. Tipo, eu vou ficar de mal. Mas antes da gente chegar nisso, eu estava falando ainda da outra, né? A gente acabou entrando nos comerciais, mas eu queria colocar um pouco das frases típicas da pessoa que tem a posição eu não sou ok. Hashtag fica a dica importante. Você é ok, exatamente. Né? Então esteja atento a frases do tipo eu não mereço, eu não consigo fazer, eu nunca serei como o fulano, né? Ou seja, coisas que desmerecem o sujeito, né? E colocam sempre o outro como estando num patamar acima, como estando melhor, né? Então, isso daí já é um sinal, né, de que a pessoa pode ter essa posição na qual ela, como a gente disse, né, desde criancinha aí foi desqualificada. Às vezes nada do que ela fazia estava bom, nada era visto. Às vezes ela levava também muitas broncas, né? É difícil a gente saber, num ambiente tóxico ou hostil, qual é a posição negativa, digamos, que vai aparecer. Mas certamente um menuzinho ali, né, um não ok vai aparecer em algum lugar, né? Sim, sim. Muito bem. Então, agora sim, indo para a posição que você disse, né? Eu não sou ok, você não é ok. Essa é uma posição meio nihilista, no sentido não da filosofia nihilista, mas no sentido de que a pessoa ela não está feliz com nada, nada importa. Eu vou levantar o dedinho. A hora que eu li isso no material que você me mandou, nihilista, eu falei, rapaz, acabei de enriquecer o meu português. É até legal, até pelo alcance que esse tipo de conteúdo alcança, a gente falar um pouquinho do que é esse nihilista. Já sei. Né, nesse caso em particular, quando a gente fala nihilista, né, não é exatamente o mesmo sentido da filosofia, mas no sentido de que a pessoa ela não vê valor nem nela, nem no outro. Né? É nesse sentido que está aqui colocado. Tá? Então, é uma criança normalmente que ela é muito rejeitada, abandonada, ela não cresce num ambiente de amor, de acolhimento, de aceitação. Crianças que têm um histórico de rejeição, por exemplo. Né? Eu já atendi muitos casos de pessoas que os pais, de repente, saem da vida de uma forma abrupta. Sim. Pais que dizem realmente que não gostam dos filhos. Infelizmente, isso acontece. É uma infelicidade, mas pais de fato, que se acontece. ausentam da vida, né, dos seus filhos. Né? Então, é uma coisa que, para um pai, um bom pai, é muito difícil pensar, nossa, como poderia isso acontecer? Mas, infelizmente, acontece. No meu caso, é impossível, né? Porque eu tenho 3 lindas filhas, 2 moram comigo. Para mim é impossível pensar numa cena assim. Pois é, que bom que você tem esse pensamento, né? Porque, de fato, né, vamos dizer assim, né, um papel saudável, salutar de pai ou de mãe é exatamente ter essa perplexidade. Mas como assim? Isso é impossível. É certo. Né? Então, mas infelizmente isso acaba acontecendo, né? E essa pessoa, ela acaba sendo muito passiva, muito melancólica, né? Porque tudo ela tem medo de fazer ou ela acha que não adianta porque ninguém vai ver, ninguém vai se interessar, ninguém vai olhar, né? É aquela pessoa que acha que nada vale a pena, ela não gosta do ambiente onde ela está, mas ela também acha que ela não é boa. É um quadro depressivo. É um quadro bastante depressivo, né? É uma pessoa que está mergulhada nessa questão da depressão. Exatamente. É importante ressaltar que a depressão, né, a gente pode um dia até bater um papo sobre isso, ela não configura uma posição eu não sou ok, você não é ok. Certo. Aqui nós estamos falando de uma posição existencial. Perfeito, bem colocado. Uma atitude do sujeito. Né? E a depressão ela pode
ela pode vir num momento de adversidade, ou ela pode vir como uma patologia, né, uma enfermidade. Muita gente, por exemplo, na pandemia, né, ficou deprimido pelas coisas que aconteceram. Sim. Né? Então, nós estamos falando já de uma outra situação. Mas sim, a pessoa ela tem uma posição depressiva de um modo geral. Né? Dificilmente uma pessoa não sou ok, você não é ok, vai ser de bem com a vida. Né? Ninguém pode ajudar, nada tá bom, nada é bom, nem ela, nem o outro. Né? Uma pessoa dessa profissionalmente acaba nem se desenvolvendo direito. Uma pessoa assim, ela acaba pulando muito de galho em galho, né? Porque ela não tem razões para se enraizar, né? Ela não vê valor nem nela, então ela não vai estar num ambiente onde ela se reconheça, né, como ok, e também como ela não vê valor no outro, né, ela também não vai ficar naquele lugar por muito tempo. Por qualquer bobagem, qualquer coisinha, ela muda de trabalho, né? Não porque ela recebeu uma oportunidade melhor necessariamente, mas às vezes por brigar ou por desanimar, né, ou simplesmente porque ela não se reconhece naquele ambiente. É complexo e interessante, porque a gente pode estar falando de uma pessoa que tem um belo conhecimento profissional, pode trazer resultados muito legais, mas é uma pessoa que do tipo não dá para você contar, porque amanhã ela pode simplesmente ir embora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, né, aquelas que apresentam o você não é ok, né, tanto o eu sou ok, você não é ok, quanto o eu não sou ok, você não é ok. Quer dizer, quando elas têm o não ok na posição do outro. Certo. Né? O outro é menos. Sim, né? sim. Então, essas pessoas realmente, a tendência delas é pular bastante de galho em galho e, frequentemente, elas até saem e desqualificam, né, como a gente falou aqui, o ambiente onde elas estavam. Justo, né? E geram até lembrado. muita tristeza, muita Sim. mágoa nas pessoas que ficam. Sim. Né? Então, esse é um ponto aí a observar realmente, né? Principalmente, como é que é a pessoa com relação a si e como é que é a pessoa com relação ao outro. Ao outro. Né? E, por fim, a posição, que essa sim é uma ótima posição, que é a posição do eu sou A gente ok. tem algumas frases típicas dessa posição, eu não ok, você não ok? Sim, normalmente é uma pessoa com um discurso muito pesaroso, né? Ela está sempre mal, ou ela está sempre reclamando de Estou tudo. no fundo do poço. Exato. Né? Todos E- nascemos para sofrer. Exatamente. Deixando claro, né, assim, que isso é diferente de uma pessoa que, de repente, tem uma alteração na fala. Né? Então, assim, Tá. uma pessoa que ela é alegre ou ela tem uma fala mais normal e, de repente, ela começa a ter um discurso assim, aí ela pode estar vivendo uma situação de depressão. Né? Ela pode estar vivendo uma situação delicada, um mau momento. Tá. Mas uma pessoa que invariavelmente ela tem um discurso muito negativo, Uhum. seja falando sobre si, seja falando sobre o ambiente, sobre o outro, essa pessoa, ela até faz mal para a gente, né? Muitas Sim, vezes. Né? Se a gente sim. está num ambiente... essa pessoa, ela causa, né, mal-estar onde ela está. Ela muitas vezes nem percebe Não que ela percebe, está porque causando está mal-estar. enraizado no comportamento dela. Exatamente. Né? E aí a posição, finalmente, então, a posição eu sou ok, você é ok, é uma posição saudável, né? Esse é o mais. É o mais, a posição mais. É o todo mundo mais. Estou de bem com Exatamente, você e você né? de bem comigo. Uma forma abreviada, né, de falar do ok é usando o sinal de mais, né, e o não ok menos. Então a gente fala da posição mais menos, menos mais, menos menos e mais mais. Né? Então essa seria a posição mais. É tudo matemática no fim do dia, cara. É tudo matemática. Desde que Lacan, um grande psicanalista, né, começou a usar matemas, né, virou moda. Verdade. Então, essa criança, normalmente, ela teve um espaço de amor, mas na medida certa, né? Aquele amor que não sufoca, né? O amor que também cobra, que permite crescer. Então, eu gosto da metáfora da bicicleta, né? Então, é Boa. aquele pai que deu a bicicleta, mas deixou levar o tombo. Se a criança Sim, levou o tombo, sim. pegou no colo, deu beijinho, mas falou, levanta
e vai andar de novo, porque a vida é feita de Disso. altos e baixos. A vida né? é feita de você cair, se levantar, tirar a poeira do corpo e continuar andando e fazer cada vez melhor. Exatamente, né? Então, essa pessoa, ela vai ter um ótimo perfil para duas coisas e, portanto, ela vai ser muito preciosa, né, para um ambiente de trabalho. Ela tanto se dá bem com o trabalho em equipe, porque ela não vai se sentir inferior à equipe, nem vai se sentir superior à equipe. Ela reconhece que as pessoas ao redor dela têm defeitos, mas também têm qualidades, tem coisas boas a contribuir, também tem coisas que precisam melhorar, né? Eu prefiro até nem usar a palavra defeitos, e sim usar desafios, dificuldades, né? Porque os nossos defeitos podem ser as nossas maiores qualidades, é uma questão de contexto. É uma questão de contexto, e a partir do momento que você identifica aquilo, ou num primeiro momento classificando como um defeito, significa que eu posso consertá-lo. Exatamente, né? E a gente pode melhorar. Se eu encaro também como um desafio, eu não preciso ser negativista, né, com relação a isso, eu posso ver nisso uma oportunidade para o meu próprio crescimento. Sim, né? não tenha dúvida. E também são pessoas que são bons líderes, porque elas são aquele tipo de liderança que vai saber delegar, que vai saber motivar, que não vai cobrar em excesso de um profissional, porque vai entender que aquela pessoa ela tem os seus limites, né? Mas vai também desafiá-lo a crescer, vai vê-lo positivamente, vai delegar e vai saber identificar também as áreas onde aquela pessoa pode ser melhor aplicada e empregada. Né? Nossa, esse tipo de observação é perfeita, é sensacional. Até pelo modelo de negócio do qual a gente trabalha na empresa, identificar justamente esses pontos de acordo com a necessidade dos clientes, por exemplo, dependendo da necessidade do projeto. Isso garante uma entrega muito ok. Aproveitando aqui. Garante uma entrega muito ok. Exatamente. É muito engraçado, né? Porque eu tenho alguns clientes no ambiente corporativo que me pedem para entrevistar pessoas, né? Para fazer esse trabalho de triagem, né? E aí o camarada já, depois da entrevista, já entra na sala com um caderninho falando assim... E aí, é mais menos ou mais? Aí, caramba. Quando é que você vai me dar o mais aqui? Eu tô precisando do mais aqui pro projeto que eu tenho para entregar. Ó, essa demanda aqui, eu até topo o mais menos, mas esse aqui eu quero mais. E é engraçado isso, porque a partir do momento que você desenvolve esse conhecimento, ou tem acesso, né, a esse tipo de informação, e olha para o seu negócio e fala, caramba, agora eu preciso de alguém mais. Aqui eu topo mais menos. Eu não topo menos, não topo menos mais. Você abre, eu acho que a gente pode, assim, eu não sei, acho que você vai concluir um pouco o ok, eu ok, você ok, mas é um campo de discussão monstro, enorme, porque pode despertar um gatilho nas pessoas do tipo, caramba, eu preciso me autoconhecer para saber se eu posso me corrigir ou não. Perfeito. E é saber também quem você pode, por exemplo, colocar na frente do cliente. Eu já vi casos... Justo. Eu vivi situações de ver, né, em alguns prestadores de serviço, por exemplo, pessoas que lidavam com o cliente e a pessoa nitidamente tinha uma posição mais menos, né, quer dizer, eu sou ok, você não é ok, tudo era culpa do cliente. O cliente estava sempre errado. A pessoa chegava ao ponto não só de discutir com o cliente, como de desafiar o cliente. Que loucura! Outros casos também de líderes que tinham essa posição mais menos, eu sou ok, você não é ok, não parava funcionário com eles, porque era sempre culpa do funcionário, era sempre um problema. Frequentemente, já vi empresas perderem bons funcionários. Bons profissionais. Porque o líder era, eu sou ok, você não é ok. Era mais menos. Eu vi casos até de pessoas chegarem até com lágrimas nos olhos me dizendo, poxa, Felipe, eu perdi um ótimo profissional, porque eu tinha uma pessoa assim, que era fantástica, e de repente a fulana, né, que era uma líder na empresa, ela disse que não recebeu um dado e-mail dele e ele jura de pé junto que ele mandou aquele e-mail
que ele fez, etc. E era uma situação até banal, mas ela, como mais-menos, nunca aceitava que ela estava errada. Nunca aceitava, né? Que ela estava E aí, errada. e por quê? Né? Porque mesmo dentro da posição existencial também tem gradações. Né? Tem a pessoa que é muito mais-menos, né? A pessoa que é quase um mais-mais, né? Digamos assim. A gente está simplificando, né? Classificando em 4, né? Mas obviamente que tem gradações aí. E essa pessoa era muito mais-menos, né? Então, assim, nunca ela estava errada em absolutamente nada. E ela fez o rapaz ser demitido, né? Então, Que é muito loucura. complicado, muito complicado. O né? que seria o ponto de equilíbrio? Então, o ideal é a posição mais-mais. Por que é a posição mais-mais? A posição mais-mais não é a posição que eu sou, como alguns dizem no popular, orelha feliz. Eu acho que todo mundo é ótimo. Não é isso. Eu olho para as pessoas e eu não parto de uma premissa negativa. Tá. Eu não parto de uma premissa nem negativa com relação a mim, né? Então, eu não vou achar que todo mundo é muito bom, eu não vou ser ingênuo, porque aquela pessoa que acha que todo mundo é muito bom, sempre, né? No fundo, ela acha que ela não é boa. Ela tem uma posição, eu não sou ok. Né? Então, se eu tenho uma posição mais, eu sou ok, eu vou olhar todo mundo, né? Eu vou primeiro me aceitar com as minhas aptidões e os meus desafios, as minhas dificuldades. Então, eu já vou saber onde eu posso errar, onde eu preciso me aprimorar, eu vou estar aberto a críticas construtivas, eu vou estar aberto a sempre amadurecer e crescer. E também eu vou olhar para o outro e eu não vou ver o outro como horrível, né? Ou como melhor que eu, mas sim eu vou ver o outro numa medida justa. Eu vou ver o outro como ele é. Um pé de igualdade. Exatamente. Né? Um pé de igualdade. Eu não vou ver você como uma pessoa pior ou melhor que eu, e sim como uma pessoa diferente que pode contribuir comigo em N coisas, assim como eu posso contribuir com você em N coisas. Inclusive, o título, né, de um livro sobre isso é Eu Sou Ok, Você é Ok, né, que é o que a gente busca desenvolver. E é interessante porque você falou sobre a questão, né, de que isso está em voga hoje em dia, e eu queria fazer um alerta aqui importante. Né, Boa, que, assim, nós gostamos de alertar, gente, pode alertar. Vocês fizeram um programa magnífico sobre soft skills, né? Muito interessante, um programa muito bacana. Obrigado, Luiz. E o que acontece? É muito importante a gente ter habilidades, buscar habilidades, mas buscar também o que você falou, autoconhecimento. Sim. Né? Então, não adianta eu ter todo um equipamento, um monte de ferramentas e nunca usar comigo, né? Nunca olhar para dentro de mim. Né? E é interessante porque hoje em dia você vai ver às vezes perfis assim no Tinder, né, e outros, e a pessoa diz assim, terapia em dia, né? Eu terapia acho em dia. Estou terapeutizado. Isso deveria estar no currículo profissional também, né? Terapia em dia, né? Eu vou dizer para você, depois que eu descobri a terapia, os benefícios que ela traz, porque a terapia é meu espelho. Eu levo questões minhas, das quais eu debato comigo mesmo através de uma outra pessoa, de um profissional que está preparado justamente para trazer os famosos tapas na cara que a gente precisa levar para poder acordar. Então, eu penso exatamente assim. Terapia é um negócio que eu nunca vou abrir mão. Eu nunca vou abrir. A gente precisa cada vez mais se autoconhecer, porque o mundo está constantemente se transformando e cada vez mais rápido. Não adianta você se iludir. Ele está cada vez mudando e cada vez mais rápido. E se você não está preparado para poder entender essas mudanças, se você não se autoconhecer para se adaptar a essas mudanças, está lascado. Sem dúvida. Lascado é uma finalização boa da minha parte. Daqui a pouco, eu tenho consumido muito conteúdo do Clóvis de Barros, filho. Eu gosto muito dele, porque ele fala ele fala umas verdades, uns tapas na cara bem interessantes. Bom, já que você citou, né, esse autor, eu vou aproveitar também para fazer aqui um agradecimento especial, né, à doutora Ana Maria Cohen, né, que foi a autora desse PowerPoint que eu te encaminhei. Muito obrigado a ela, muito obrigado. Já faz o convite para ela e vamos fazer aqui um bate-papo todos nós. Ela é uma das minhas mentoras em uma das especializações que eu fiz também, né? Então, estou sempre
fazendo, né, especializações em busca de novos conhecimentos. Isso é E o fundamental. material dela, eu já já tinha conhecimento das posições existenciais, mas o material dela foi um dos melhores que eu já vi. Foi esse que eu encaminhei para você. Então fica aí o meu carinho, o meu agradecimento a ela. Fica o nosso momento, carinho, o né? nosso agradecimento. Pode ter certeza, me ajudou demais aqui na minha orientação, na minha condição, junto com o Luiz. Porque se não fosse PowerPoint, eu ia estar perdidinho. Eu nem ia saber o que ia falar. Para a gente concluir esse papo todo, a partir do momento que a pessoa que está assistindo, está ouvindo, fala, caramba, me identifiquei com alguma coisa. O que eu posso fazer? Bom, eu acredito no seguinte. Primeiro, resistir à tentação de usar essas ferramentas com o outro. É Sim. sempre começar por si mesmo, né? Então, o mais importante, né? Eu sou a minha mais importante matéria-prima, né? A partir do momento em que eu começo a me lapidar, né? Esbarrei no microfone, espera aí. Não desconectou, não. Tá tudo bem. A partir do momento em que eu começo a me lapidar, eu começo a me aperfeiçoar, eu começo a olhar para mim, né? Então, não sobra muito tempo, né, para eu ficar me preocupando com como é que está o outro. Justo, né? Cada justo. um deve olhar muito para dentro de si, né? Porque se eu mudo, as pessoas à minha volta mudam também, né? Então, essa é uma primeira Que movimento dica, bacana, né? sim. E a segunda dica, né? felipemoura.psi no Instagram. Estou à disposição. Adorei! Pode repetir. felipemoura.psi, né, no Instagram. Tô me ajeitando com o Instagram, né? Tá A se gente vai ajeitando. ficando mais velhinho, né? Vai tendo mais dificuldade com essas Eu redes sei disso, mais, cara. Eu sei disso. mais jovens. Eu peço para as minhas filhas me ajudarem, cara, porque eu me perco isso aí. todinho. Eu não sabia fazer history, reels, eu não sabia boomerang. Aprendi esses dias. Ai, show de bola, E Luiz. fica o meu agradecimento Claro. a você, né, Eduardo, pela oportunidade. Espero estar aqui mais vezes para a gente bater mais papos aí sobre temas relacionados à saúde mental, à inteligência emocional e o mundo corporativo. Mas não tenha dúvida, porque isso é um assunto que merece muita atenção e a gente vai explorar muito isso. Obrigado, Luiz, por estar aqui. E, amigas e amigos, muito obrigado. Você que chegou até aqui, aproveita bastante esse conteúdo. Tem muita coisa para a gente pensar e muitos outros temas para dissecar. Obrigado, Forte abraço. pessoal. Beijo no coração de todos. E aí?